Bem-vindos à nossa aula. Nessa aula a gente vai tratar exclusivamente sobre o stop no swing trade, começando a apresentar o meu gráfico. Meu gráfico está no gráfico diário. Cada barrinha dessa aqui quer dizer que é um dia de operação, tanto vermelha quanto verde. E essa linha aqui verde é a nossa média móvel de 20 períodos, como sempre utilizamos aqui, tá? O que o gráfico aqui agora está me dizendo? Que está em tendência de alta, correto? Quando está em tendência de alta, o que a gente vai fazer? Vamos procurar o melhor ponto para comprar a ação. Quando estiver em tendência de baixa, vamos procurar o melhor ponto para vender essa ação, e nunca ao contrário. Dentro dessa tendência de alta, que a gente identifica entre topos mais altos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores, é teoria de Dow pura aplicada aqui. Se aqui vamos efetuar a compra da ação, onde que vai ficar o nosso stop? Essa é a grande pergunta aí. Por que a gente utiliza o stop? Porque é basicamente para proteção de capital. Simplesmente a gente vai proteger o nosso capital. Se amanhã, depois da manhã, a bolsa desabar 5, 10, 15% aí, nosso stop vai ser acionado, a gente tem uma perda limitada. Tem muitas pessoas aí que perguntam, e para longo prazo a gente utiliza o stop? Não da mesma forma do swing trade, mas é bom. Eu aconselho ter um valor máximo ali de perda no ativo, tá? Você não vai querer ver suas ações, seu patrimônio diluir em 50% porque você não quis sair da operação com a desculpa que era para longo prazo, tá? Tem que ter um limite para isso. Mas voltando aqui para o gráfico, se está em topos e fundos aqui ascendentes, ou seja, topos e fundos maiores que os topos anteriores, vamos procurar o melhor ponto de compra, sendo que antes de comprar essa ação, você tem que definir o seu stop. Por que eu estou falando isso? Porque se você comprar na euforia e não saber quando sair, você tende a não aceitar essa perda. E quando você tende a não aceitar essa perda, você cria um viés, uma desculpa dizendo que é para longo prazo, sendo que não foi para longo prazo, correto? Então, se está para longo prazo, se não está para longo, se as ações aqui, aliás, não estão para longo prazo, então você tem que utilizar o stop, você tem que utilizar um ponto de saída, tá? E que ponto de saída é esse? Sempre abaixo da estrutura do gráfico que você está utilizando, tá? Sempre abaixo dessa estrutura. Por exemplo, aqui que é uma estrutura. A estrutura é formada por todos esses candles aqui. Todos esses candles aqui formam uma estrutura. Mas eu aprendi que tem que ser a cada candle, a movimentação a cada candle, barra, barra. Esquece isso. No swing trade, se você fizer isso, você vai perder dinheiro, tá? São operações de curto prazo, aí você vai comprar e vender uma ação em questão de dias ou semanas. Não é para você ficar colocando, movendo o stop rente a cada base de um candle diário. Isso aí vai fazer você operar muito mais vezes, vai fazer você ficar nervoso numa operação, vai ficar fazendo você olhar todo dia o gráfico, olhar todo dia a sua posição ali nos ativos e simplesmente vai fazer você perder dinheiro e tempo, tá? Não tem essa necessidade. Opera, posiciona o stop logo abaixo dessas estruturas aqui, tá? Não utiliza o stop com candle a candle porque isso vai fazer você perder muito dinheiro. Eu já passei por isso, não quero que você passe, tá? Bom, vamos dizer que você encontrou o melhor ponto de entrada, que seria aqui, né? Tendência de alta, já identificou que tem tendência de alta. Média móvel de 20 períodos está abaixo do preço, que é abaixo do gráfico. Mas onde é que é o raio do stop? Se eu entrei aqui, onde é a próxima estrutura? Aqui embaixo, tá? Aproveitando que a média móvel de 20 períodos está abaixo do preço, tá? Está abaixo do não tem que. Então aqui é um ponto, aliás, é um ponto bom para você colocar o seu stop, para você posicionar, tá? É um stop relativamente curto, lembrando que os seus alvos sempre têm que ser superiores aos stops programados. Não coloca o seu alvo aqui se o stop está aqui embaixo, sua entrada está aqui. Aí você está pegando
pouquinho aqui para quando perder muitão. Isso aí a conta não vai fechar com o tempo, tá? Vai fazer você perder cada vez mais. Isso não tem essa necessidade. Então, como o stop está aqui, a minha entrada foi aqui, o meu alvo tem que ser pelo menos 2 vezes maior que o meu stop, tá? Isso aqui no gráfico diário. Como é que ficaria no gráfico semanal? Quase que a mesma coisa, tá? O gráfico semanal e o gráfico de 60 minutos que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Bom, se eu posicionei o meu stop aqui, minha entrada aqui, beleza, segui, realizei meu lucro aqui nessa consolidação, né? Saí da operação. E logo depois eu posso entrar novamente nessa ação? Pode entrar novamente nessa ação. Tá? Como é que eu entraria novamente nessa ação? Vamos analisar com calma. Você viu que o preço do ativo ele ficou afastado da média móvel de 20 períodos? Se ele ficou afastado dessa média móvel, eu não vou efetuar nenhuma compra aqui nesse topo. Está afastado da média móvel. Se está afastado aqui, eu não vou comprar. Tá? Daqui é um filtro a mais que nós temos que ter na nossa operação. Deixo ele seguir o curso dele, não sei se ele vai cair, se vai entrar em tendência de alta ou em tendência de alta ou em tendência de baixa. Não vou tomar nenhuma ação precipitada, não vou comprar nenhuma ação baseado em notícia ou não vou entrar em nenhuma ação baseada em notícia ou qualquer especulação ou ansiedade que eu possa ter. Após esse gráfico, após esse recuo aqui no gráfico do preço, ele ultrapassou a média móvel de 20 períodos. Se ele ultrapassou a média móvel de 20 períodos, eu não vou fazer nada. Tá? Esquece tentar fazer alguma coisa aqui. Quando é que eu vou fazer alguma coisa aqui? Quando ele definir a tendência. Ou uma tendência de baixa ou para uma tendência de alta. Por acaso aqui, ele definiu uma tendência de alta. Como? Ele voltou para cima da média móvel de 20 períodos, fez um suporte acima da média móvel de 20 períodos, ele utilizou a média como um suporte e logo depois ele rompeu esse pequeno pivô acima da média móvel. Né? Onde ficaria o seu? Você colocaria o stop abaixo dessa estrutura aqui. Sua entrada seria após esse rompimento e você seguiria com o seu trade, com a sua operação. Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, quem estiver aí no Facebook ou Instagram, o link aí na bio para participar da aula, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não movo meu stop, eu deixo meu stop aqui na base. Ariel, mas aí, e se o gráfico recuar como aqui? Recuou, mas a média móvel ainda está protegendo a minha operação. Meu stop eu não movo. Eu vou esperar ir até meu alvo. Quando é que eu vou mover novamente o meu stop? Aqui abaixo, tá? Meu stop quando estiver aqui embaixo, aliás, quando formar essa estrutura aqui, aí sim eu vou movimentar meu stop para cá. Não antes disso, não a cada candle diário. Sempre abaixo da estrutura, no gráfico diário aqui, por exemplo, tá bom? Então, se ele está aqui abaixo da estrutura, eu já protegi a minha operação. Aqui eu já não tenho mais nenhuma perda. Né? Pronto, aqui eu posso sair no 0 a 0 ou posso seguir com a minha tendência, com a minha operação aí e ter a rentabilidade. Vamos supor que eu entrei aqui no rompimento, olha o que eu poderia ter pego aí, 18%. Se eu tivesse saído aí nesse primeiro recuo, 12%, isso tudo em questão de dias. Uma excelente operação aí em questão de dias. Então, isso aqui, aliás, nessa movimentação de stop aqui, nessas estruturas aqui que você vai movimentar o seu stop, tá? Sempre vai movimentar o seu stop abaixo dessas estruturas. Tá? Ariel, mas aqui, ó, ficou começou a formar uma outra estrutura. Vou mover o stop aqui, vou fazer alguma coisa? Não. Tá? Porque olha onde veio o gráfico. O gráfico veio para baixo da média de 20 períodos. Se ele veio para baixo da média de 20 períodos aqui, não vou fazer nada.
Quando ele começa a fazer esse zigue-zague aqui, demonstra que ele vai entrar numa região de briga, em uma região de consolidação, tá? Daqui eu fico de fora. E mesmo que eu tivesse colocado no meu stop aqui embaixo, está esperando um possível rompimento aqui, ainda está protegido, tá? Ainda está protegido minha operação. Ficou preso aqui por muitos dias, mas se você tiver um alvo maior aí, traçando por Fibonacci, por exemplo, você ainda estaria posicionado nesse ativo, tá? Isso tudo porque você está utilizando stop técnico. E um conselho que eu sempre dou, utiliza sempre o stop técnico, não stop a cada candle diário. Se você utilizar o stop aqui nesse gráfico a cada candle diário, ou no gráfico de 60 minutos, ou no gráfico de 4 horas, você vai ser stopado toda hora, tá bom? Então, utiliza sempre aqui, ó, através dessa estrutura completa. Vamos lá para o gráfico de 60 minutos, para verificarmos aqui a operação. Pronto, vai ser a mesma ação, o mesmo ativo, gráfico de 60 minutos. Lembrando que quanto menor o tempo gráfico, mais volátil ele é, mais confuso ele pode ficar. E aquele conselho que eu sempre dou, coloca em tempo gráfico maior, identificou a tendência, aí sim você diminui para um tempo gráfico de 1 hora ou gráfico de 4 horas. Antes disso você não vai fazer nada. Bom, no gráfico de 60 minutos ele é muito bom para ir movimentando o stop sim, tá? Tomando cuidado para que ele não fique um stop muito curto. Vai colocar um stop de 1% na operação de swing trade, em 1 hora você já saiu da operação. Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente analisar o gráfico. Pronto, aqui ó. Olha aqui a tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Como é que eu iria mover um stop aqui dentro? Mesma coisa o gráfico diário. Vai movimentar através das estruturas, através do fundo dessas estruturas. Você pode até utilizar, não botar tão no fundo, eu coloco bem no fundo mesmo da estrutura do gráfico de 60 minutos ou do gráfico de um dia, no gráfico diário, mas você pode também utilizar no máximo a 75% dessa estrutura. É meio chatinho calcular esse 75%, mas pode ser. Por exemplo, você pegou aqui, ó. Você tira 25% do valor total do topo ao fundo, aí você coloca ali 75% o seu stop. Eu não faço isso porque aí é muito cálculo para fazer, não tem essa necessidade. O trade pode ser muito mais fácil. E como eu entro com um valor apropriado dentro do meu gerenciamento de risco, então não tem problema com o meu stop ser abaixo da estrutura. Arião, fica um stop muito caro. Fica um stop muito caro se você estiver utilizando nenhum capital que você não pode utilizar e sem diversificação adequada. Aí sim vai ficar um stop muito caro. Bom, então, dentro dessa estrutura aqui, o meu stop seria movido através de abaixo de cada estrutura dessa aqui. Tá bom? Vocês conseguiram definir bem aqui, identificar bem através do gráfico de 60 minutos por que a gente não utiliza o stop candle a candle? É exatamente por esse motivo aqui, ó. Deixa eu tudo dizendo aqui. Pronto. Através desse motivo aqui. Não tem... Você é estopado toda hora, então não tem por que você ficar entrando nesse tipo de estrutura aqui. Não tem por que você ficar entrando nesse tipo de stop. Ainda mais se for stop financeiro. Ah, eu aceito perder R$100, R$1.000. Aí você não está utilizando o stop técnico. Ainda mais de swing trade. Então não tem essa necessidade desse afogamento todo, tá bom? Vamos ver aqui. Pessoal, mais uma vez, quem estiver aí no Facebook ou no Instagram, só acessar o link aí para acessar a aula, tá? A aula tá pelo Zoom. Deixa eu ver quem está aqui no Facebook. Pô, legal. Opa, Henrique, tudo bem? Então, enfim, pessoal. Então, aqui eu vou movendo o meu stop a cada fundo dessas estruturas aqui. Quando é que eu vou deixar de mover esse stop? Aliás, quando é que eu vou deixar quando é que eu vou deixar de mover o stop mesmo? Você vai deixar de mover o stop assim que ele entrar numa região de consolidação. Se ele entrar numa região de consolidação, deixa o stop parado, fica quieto. Ou você encerra a operação nessa região de acumulação, ou você espera romper.
e coloco o stop técnico, como aqui, ó, nessa outra estrutura que eu mostrei aqui para vocês. Vou voltar aqui, botar lá no gráfico diário. Pronto. Por exemplo, aqui ficou nessa região de consolidação. Se ficou nessa região de consolidação aqui, meu stop poderia ficar aqui embaixo dessa estrutura. Então, abaixo dessa estrutura aqui, você pode manter o seu stop, não move mais ele, espera um possível rompimento para cima, ou se ele romper para baixo, aí vai ser estopada a operação. Ou você pode sair dessa consolidação aqui, sair da consolidação e não entrar na consolidação. Tá? Sair da consolidação é uma coisa e não entrar na consolidação é diferente. Então, vamos voltar para o gráfico. Alguma outra estrutura aqui para a gente analisar. Pronto. Aqui, ó. Quer vir operação vendida no gráfico de 60 minutos? Aqui, ó. Operação vendida no gráfico de 60 minutos. Preço cruzou aqui, fez aquele pullback no gráfico de 1 hora. Aqui eu poderia entrar vendido na operação, já ficaria meu stop aqui em cima. Tá? Meu stop é exclusivamente aqui em cima, rompeu, aí eu opero vendido. Tá? Como é que eu vou movimentando meu stop? Abaixo de cada estrutura. Movimento meu stop para cá, simples. Aliás, aqui, como ele caiu aqui, ó, eu poderia mover meu stop para essa resistência. Sendo que o gráfico tende a buscar a média de 20 períodos, correto? Por que eu não gosto de ficar também movimentando o stop toda hora a cada estrutura? Também tem isso. Quando o gráfico andou demais, você fica movimentando o stop a cada estrutura, o gráfico, o preço, ele tende a voltar aqui para a média. Tá? Pode pegar o seu stop, que seria aqui em cima, deixa eu limpar isso aqui, que estaria aqui em cima, poderia pegar aqui, ó, você colocar o seu stop bem grudadinho ali no candle e depois voltou a descer. Ou se não, não. O que eu gosto de fazer é, entrei aqui, coloquei o meu alvo, coloquei o meu stop. Pronto, deixa a operação rolar. O gráfico sozinho vai lá, pega o meu ganho, sai, acabou. Não tem que ficar aqui, ó, na mão o tempo todo, analisando o gráfico, analisando o ativo. Não tem tempo a perder com isso. Então, se a gente tem a opção lá de agendar o valor de compra, agendar o valor de venda, agendar o stop, para que você vai ficar utilizando o gráfico diário da ação? Aliás, o que você vai ficar utilizando? Não vai utilizar essa ferramenta que a corretora te dá, né? Vamos lá, vamos ver aqui o gráfico semanal dessa ação, ó. No gráfico semanal, como é que vai ocorrer? Como é que a gente vai movimentar o stop no gráfico semanal? Simples, não vai movimentar o stop no gráfico semanal, tá? Gráfico semanal serve para você verificar a tendência e não colocar stop ou para fazer compra ou para fazer traçar alvo. Ele serve simplesmente para analisar a tendência do ativo. Tá? É o melhor gráfico para você analisar a tendência da ação. É o gráfico semanal. E isso aqui é para o swing trade. Tá? Não me inventa moda de enfiar isso aqui no day trade que vai dar errado. Então, no gráfico semanal, eu quero arriscar no gráfico semanal. Eu quero fazer position trade de 2 anos. Ok, vamos lá para o gráfico semanal, position trade de 2 anos. Você esperou todos esses meses aqui. Né? A espera também é longa para entrar numa operação. Você vai esperar se formar toda essa estrutura aqui, e quando ele estiver acima da média móvel de 20 períodos, que você vai entrar na operação, tá? Não antes disso. O stop. O stop aí você pode estar colocando abaixo de cada estrutura no gráfico diário, tá? Aliás, no gráfico semanal. Por exemplo, essa aqui é uma estrutura, sendo que, ó, você poderia, se ele volta a cair, você perde todo esse ganho aqui. Aí um ganho longo, mas também você pegou toda essa alta aqui, então estaria bem ainda, né? Mas eu não faço swing trade pelo gráfico semanal, tá? Simplesmente pela tendência, não mais do que isso. Vamos ver aqui uma outra ação, a gente estava na
Vamos ver aqui uma outra ação. Esse aqui já entrou logo no gráfico semanal. Vamos ver aqui o gráfico diário. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é o que você não deve fazer, tá? Isso aqui basicamente é o que você não deve fazer. Por exemplo, tá nesse período de confusão aqui. Nesse longo período de confusão. Você vai movimentar o seu stop aqui dentro? Não vai movimentar o seu stop aqui, não tem essa necessidade, tá? Isso aqui não é nem para você operar essa consolidação aqui. Ah, mas Ariel, eu queria entrar porque eu acredito que vai ser uma alta. Ok, stop abaixo de toda a estrutura, tá? Se você ficar colocando um stopzinho aqui abaixo de uma estrutura pequenininha como essas daqui, toda hora você ia sair da operação, toda hora você ia ser stopado. E acaba perdendo muito dinheiro aí, muito tempo em uma operação. Por isso que eu falo para você seguir sempre a tendência. Segue a tendência que é mais fácil. Vou colocar aqui no... Opa. Só endireita aqui o gráfico para vocês verem melhor as estruturas formadas e que você não deve operar, tá? Basicamente, quando o gráfico estiver entrelaçado a essa média móvel aqui de 20 períodos, você não faz nada. Você fica de fora do ativo. Bom, tá entrelaçado aqui, esquece. Quando é que eu vou operar? Quando definir uma tendência. Como é que define uma tendência? Topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores e média móvel seguindo o gráfico, apontando para cima quanto apontando para baixo. Antes disso aqui você não faz nada. Vamos ver aqui, pronto. Por que não vai fazer nada? Porque aqui você vai ser estopado toda hora, mais uma vez. Isso aqui você não entra nesse período, esquece. Agora aqui no gráfico diário dessa ação, ó, quando ele definiu a tendência, usou a média móvel como um suporte e seguiu, cara, Ariel, mas aqui o stop vai ficar posicionado abaixo? Vai ficar aqui embaixo. Não teve nenhuma estrutura para você movimentar o stop. Olha só onde, depois de toda essa alta aqui, 4 dias de alta, olha onde teve um momento para você movimentar o stop. Aqui, ó. Aqui. Antes disso, não teve. Ah, mas por que eu não posso utilizar aqui a cada candle diário? Porque estatisticamente a cada candle diário você vai ser estopado muitas vezes. Então, voltou aqui, subiu mais um pouquinho. Tá? Aqui ainda assim eu não movimentaria. Eu, Ariel, não movimentaria meu stop. Tá? Ah, vai deixar de ganhar tudo isso aqui? Vou deixar de ganhar tudo isso aqui, como eu poderia ganhar muito mais aí, como isso acontece em muitas operações. Tá? Agora, se eu ficar movimentando meu stop sempre a cada candle, a cada estrutura muito pequena, eu acabo perdendo muito mais dinheiro por perder a tendência completa do ativo do que eu ficar movimentando aí esse stopzinho aí, tá? Isso não tem essa necessidade, nem por que você fazer isso. Deixa eu ver aqui não tá limpando. Ah, tá. Vamos ver uma outra ação aqui, a mais famosinha delas aí. Aqui, ó. Esse aqui foi uma ótima ação. Esse aqui foi um ótimo ativo para você seguir a tendência dela. Foi excelente para você seguir a tendência desse ativo. Ó, pronto. Depois que ela cruzou essa ação aqui, depois que ela cruzou a média móvel de 20 períodos, depois que ela cruzou isso aqui, ó, olha só que excelente. Seguiu a sua tendência de alta. Mas como a ação a ação tem essa tendência de alta aqui de semanas, meses aí, é um pouquinho mais complicado, porque ele apresenta poucas estruturas para você mover o stop, sendo que você tem que esperar muito mais. Então é necessário você esperar muito mais para você movimentar o stop, tá bom? Então é o tipo de ação que você não tem que ter pressa para movimentar o stop. Por exemplo, depois que cruzou a média móvel de 20 períodos aqui, formou o fundo, momento de entrar. Momento de comprar a ação, beleza. Comprei a ação, subiu. Aqui eu posso confundir esse pequeno espaço aqui, esse pequeno período,
como uma movimentação, como uma estrutura. Se eu confundisse com uma estrutura, eu poderia ser estopado a qualquer momento, como aqui, como aqui, como aqui. Tá? Então, quando é que eu vou identificar o fundo de uma estrutura, por exemplo? Se o gráfico veio até aqui, voltou, subiu novamente, será abaixo dessa estrutura e não no rompimento dela. Tá? Então, deixa eu seguir o curso, porque o próximo fundo da próxima estrutura ele tende a testar a antiga resistência que virou um suporte. Então, aqui eu não vou fazer mais nada. Aqui eu vou movimentar, eu vou deixar o meu stop aqui. Só vou movimentar o meu stop novamente quando ele subir aqui novamente. Retornou mais um pouquinho, novamente. Voltou. Aqui eu movo meu stop novamente. Tá? Então aqui, novamente, ele veio testar a resistência, o suporte que agora virou uma resistência e seguiu sua tendência de alta. E assim eu vou movimentando meu stop como se fosse uma escadinha. Tá? Nesse tipo de ação aqui, em que a tendência de alta dela é muito longa. Quando a tendência de alta da ação ela é muito longa, aí sim eu movo o stop dessa forma, eu tenho que ter uma paciência maior. Geralmente uma estrutura de stop aí demora uma semana para ser formada. Pelo menos uma semana para ser formada no gráfico diário. No gráfico diário é mais ou menos isso aí. Não menos que isso. Se você movimentar o stop em menos que isso aí, você vai levar aquela estopada aí que não vai ser bom para você nem para o seu bolso. Vamos ver aqui vamos ver o gráfico de 60 minutos dessa ação. Porque como é bem mais volátil o gráfico de 60 minutos. Quando ficar volátil, quando você vê essa confusão toda, dica, tira o zoom, tá? Afasta o gráfico para você ver a tendência do ativo. Se você ficar preso aqui analisando o gráfico desse jeito aqui, você vai acabar perdendo dinheiro, vai acabar ficando muito confuso. Pronto. Eu não posso pegar essas pequenas tendências aqui? Não, porque se você tirar o zoom do gráfico, você vai ver que está em consolidação. Olha só como está em consolidação, olha o gráfico dela. Pura consolidação. Então por isso que a gente não opera com alvos aí dentro do gráfico de 60 minutos, somente no gráfico diário e semanal. Tá? A gente pode fazer um ajuste fino no gráfico de 60 minutos, mas não operar exclusivamente por ela ou identificar a tendência por ela. Até porque gráfico de 60 minutos não apresenta tendência clara. O gráfico diário e o gráfico semanal, sim. Vou pegar alguma outra ação aqui para vocês. Pronto, essa daqui é uma que também seguiu uma tendência por muito tempo de alta. Vou botar no gráfico diário. Então, mais uma vez, quando a ação está em uma longa tendência de alta, a formação da estrutura para colocar o stop ela é bem maior. Por exemplo, aqui demorou quase um mês. Tá? Quase um mês aí para você movimentar o stop. Mas são ganhos aí muito bons no mercado. Você vai conseguir facilmente pegar 50%. Se você não for ansioso em querer ficar movendo o stop toda hora ou querer sair da posição porque ganhou 1 ou 2%. Tá? 1 ou 2% não é nada no mercado. Então, olha aqui uma outra estrutura, uma microestrutura aqui, que você não é para movimentar o stop, é um ponto de entrada nessa microestrutura no gráfico diário. Subiu novamente. Aqui movimentou, formou uma próxima estrutura, correto? Se formou uma próxima estrutura aqui acima da média móvel de 20 períodos e disparou para cima, aqui eu movimento meu stop. Aqui é um lugar para movimentar o stop. Eu tiro daqui e coloco para cá. Né? Protegi, já estou no ganho. Daqui ou eu posso deixar ir até o meu alvo, ou eu posso ir movimentando stop gain somente, sem ter um alvo traçado. Então, se aqui eu movimentei um stop, já estou no lucro aqui. Aqui eu deixo minha operação seguir. Quando é que eu vou mover meu stop novamente? Aqui, ó, uma outra estrutura
formada acima da média móvel de 20 períodos e abaixo do fundo e abaixo dessa estrutura. Sigo novamente. Ariel, mas aqui caiu pra caramba, olha aqui o futuro. Olha aqui adiante. Caiu, mas olha o meu stop. Não movi o stop ainda. Tá bom? Não movi o stop ainda. Então aqui eu continuo seguindo o trade. Poderia mover o stop para cá? Poderia, sem problema algum, e também está correto. Não está errado. Aqui também uma outra estrutura. Formou uma outra estrutura aqui. Ainda mais uma região de consolidação. Essa região de consolidação aqui, eu mantenho sempre o stop abaixo da estrutura mesmo. Aqui eu perderia pouquinho, em vista do que eu já ganhei. Né? E logo em seguida, eu poderia entrar novamente. Quando formar uma nova tendência. Isso aqui não é tendência de queda, tá? Não é porque cruzou a média móvel que vai ser tendência de queda. A tendência de queda se daria se ele rompesse isso aqui e continuasse topos e fundos descendentes, tá? Mas não, ele voltou para a média, usou novamente a média como suporte e voltou a subir. Tá? Aqui você já começa a perceber que o gráfico está ficando muito afastado da média. A média não está mais acompanhando o gráfico. Isso aqui já é um sinal para que você mova o stop ou zere a posição. Tá? Não é zerar a posição enquanto está subindo. É quando começar a ter candles de força como esse aqui a se formar no gráfico diário. Bom, se você colocar isso aqui no gráfico de 60 minutos, é muito mais volátil. Aqui está simples de ser analisado, tendência clara de alta. Já no gráfico de 60 minutos é uma coisa muito mais volátil, você vai ficar muito mais nervoso ou confuso. Por isso que segue aquela dica, analisa primeiro o tempo gráfico maior e depois segue para o menor, para procurar o melhor ponto de entrada na ação. Então, é possível identificar uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos? É um pouco mais difícil, porque há muitos sinais falsos. Até porque, ó, aqui é Opa, vou voltar aqui. Aqui poderia dizer que seria uma reversão. Não é basicamente uma reversão. A ação caiu no gráfico de 60 minutos, foi uma correção dentro do gráfico maior de um dia, vamos dizer assim, e logo depois seguiu lateralizado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou responder e fazer o conteúdo aí com a sua sugestão de conteúdo. Bom, até a próxima.